O objetivo desta aula é apresentar um passo a passo de como você pode importar um banco de dados para dentro do software R e também como você pode fazer comentários dentro deste banco de dados. Bem, para importar um banco de dados dentro do software R, você deve utilizar esta função read .table abre parênteses, file.choose, abre parênteses, fecha parênteses e fecha parênteses de novo. Ou seja, você vai colocar lá dentro do arquivo que você quer buscar. Você também pode importar um banco de dados utilizando o clicar do mouse. Então, para isso, você vai lá na aba Import Dataset. Vejam que o software permite que você importe arquivos no formato CSV, arquivos do seu banco de dados Excel. Eu recomendo que, independente do software que você utilizar, você sempre monte o banco de dados e mantenha o banco de dados bruto dentro de um arquivo Excel. Assim, por meio do software que você for utilizar, por meio do software que você escolher, você pode analisar os dados, modelar, retirar colunas, retirar linhas. E tudo isso, caso você queira voltar posteriormente, caso tenha cometido algum erro de excluir uma coluna que não deveria ser excluída, você pode voltar lá no seu banco de dados Excel, que você havia importado, importar novamente, abrir novamente dentro do software. O banco de dados Excel ficaria intacto enquanto você faz diversas alterações dentro do seu software. O software utilizará a memória, a pasta de diretório de trabalho, o Working Directory dele, mas ele não vai fazer alterações no arquivo Excel, ele vai fazer alterações no arquivo importado. Por isso que é bem interessante você montar o banco de dados em um arquivo Excel e depois importar para o outro software. Você pode importar também dos softwares SPSS, do SAS e do Stata. Para utilizar o menu Click and Play, eu recomendo que você instale o RStudio e o RCommander no seu computador. Mas também recomendo que você aprenda a utilizar a linguagem de programação, pois depois a capacidade de aprendizagem por meio de comandos e outros pacotes também fica mais rápida. Fica a sua escolha, da mesma forma que você utilizar, o resultado do pacote, do software será igual, o cálculo estatístico será igual, se você utilizar por comando ou pelo clicar do mouse. Bem, depois aparecerá essa janela e aqui você deve você deve solicitar o local em que você quer desejar abrir o arquivo. Para isso você utiliza o clicar do mouse aqui em Browse para procurar onde o seu arquivo Excel está salvo. Digamos que você tenha salvo na área de trabalho, então você vai em Browse e procura lá na área de trabalho o arquivo XLS ou XLSX, o seu arquivo Excel. Vejam que ele abre também não somente arquivos, mas itens de URLs. Você pode colocar o link aqui onde está o arquivo lá de um determinado site que você quer baixar o banco de dados e ele vai procurar baixar também. Bom, aqui eu fui em Browse e mostrei para ele que eu queria abrir um arquivo que estava na pasta usuários e ele já mostra um preview, ou seja, ele mostra como estaria o banco de dados lá organizado no arquivo Excel. Vejam que o padrão é sempre o mesmo, o nome da variável, o nome de cada uma das variáveis sempre aparece na primeira linha e as variáveis estão nas colunas. Isso significa aqui que foi feita a coleta dos dados para cada uma das pessoas. Aqui é a pessoa 1 que teve esses dados, a pessoa 2 que teve esses dados coletados e colocados dentro do arquivo Excel,
aqui a pessoa número 3, ou um questionário número 3, uma coleta direta de dados, né? O padrão é este, as observações nas linhas e as variáveis nas colunas, sendo que na primeira linha deverá ser colocado o nome das variáveis. Então, esse é o arquivo que nós queremos abrir. Vamos clicar depois em Import para importar os dados. Podemos configurar aqui que a gente quer abrir o visualizador de dados, manter como padrão o default, para ele mostrar essa forma de importação. Nós queremos que ele busque o nome das variáveis na primeira linha do Excel e essas variáveis que já estão na primeira linha sejam consideradas como nome das variáveis. Então, por isso, a gente marca essa opção aqui, First Row as Names. Ou seja, nós queremos que o software interprete que na primeira linha do Excel estão os nomes das variáveis. Podemos colocar aqui o nome do arquivo importado. Depois de clicarmos em Import, vejam que já aparece aqui no menu do nosso RStudio, já instalado, um software que nós podemos instalar dentro da linguagem R, né? E aqui depois nós podemos ainda utilizar o R-Commander para fazer análises estatísticas. Então aqui já está o nosso arquivo importado, nosso banco de dados importado para o software RStudio. Depois, na medida em que você fizer as análises dos dados, você pode inserir comentários dentro desse próprio arquivo. Então, você pode utilizar os comandos summary e depois digitar o sinal de jogo da velha ou a hashtag, né? E dizer o comentário, olha, comando summary apresenta um resumo dos dados. Comando attach que eu utilizei foi para anexar os dados para trabalhar. Apliquei também a correlação. Isso é muito interessante no momento que depois, durante o seu trabalho, no mercado de trabalho, você está trabalhando em uma grande equipe e cada pessoa abriu o arquivo e fez alguma alteração e esse arquivo está salvo na nuvem. Bom, cada pessoa pode colocar depois do comando feito uma explicação, um comentário, assim todo o funcionário profissional que for abrir posteriormente poderá visualizar onde está, onde o trabalho parou, em que medida foi analisado, até onde o trabalho foi feito, para depois continuar com esse mesmo passo a passo, fazendo os seus comentários também, e assim o trabalho em equipe flui, que é uma maravilha. Então, a ideia é essa, com o uso dos comentários e com a importação que nós vimos na aula de hoje, nós podemos fazer diversas análises estatísticas no software R.